Olá, familiares e responsáveis. Eu sou a Simone, terapeuta ocupacional, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a questão da coordenação motora das crianças. Eu vou falar um pouquinho sobre os sinais que as crianças podem apresentar e que demonstram que elas apresentam um prejuízo na coordenação motora. Depois vou passar algumas orientações que a gente pode estar realizando em casa e, por fim, algumas atividades também. Então, quais são os sinais que me indicam que a criança apresenta uma dificuldade ou tem algum prejuízo na coordenação motora? Então, são crianças que são mais desajeitadas. Então, crianças que apresentam uma perda de equilíbrio. Então, por exemplo, uma criança quando vai vestir uma calça, ela não consegue estar realizando essa atividade de uma maneira satisfatória. Ela acaba caindo ao realizar o vestir a calça. É também uma criança que não tem muita noção do seu corpo. Além de não ter uma noção do seu corpo no espaço, ela também tem uma dificuldade em atividades que exigem a força dela. Então, ela não tem tanto a noção do espaço quanto a noção da sua força. São crianças que apresentam dificuldades na hora da escrita, na hora de recortar e também de cortar alguns alimentos, até na parte da alimentação, no movimento de se alimentar em si. E por fim, são crianças que apresentam uma certa dificuldade em realizar as atividades que exigem um planejamento do seu corpo como um todo. Então, quais são as orientações que a gente tem que ter, os cuidados que a gente tem que ter ao realizar essas atividades com essas crianças? Então, a gente precisa estar orientando corretamente o posicionamento dessa criança. Ela está bem posicionada, está com a coluna alinhada, está com os pés em contato com o chão, ela está bem organizada para estar realizando essas atividades, porque tudo isso acaba demandando mais energia da criança. Caso ela esteja com a coluna desajeitada, sem o apoio dos pés, tudo isso acaba que a criança se torna mais dispersa dessa atividade e também exige mais energia da criança. É onde a gente perde em função da atividade que a gente quer que a criança realize. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é na questão da visão. Será que a minha criança tem uma perda visual? Então, isso é algo que a gente, se caso a gente tem essa dúvida, é interessante a gente estar recorrendo a um oftalmologista para fazer uma avaliação mais apurada para verificar se tem realmente algum prejuízo visual. Então, uma criança que acaba colocando as coisas muito próximas do olho, acaba arrumando a sua coluna para ficar mais perto da atividade, são crianças que podem ter algum prejuízo visual que acaba alterando essa questão de atividades que requerem mais a coordenação motora fina. E agora eu trouxe algumas atividades para a gente estar trabalhando essas questões com a criança. Então, a primeira atividade é uma atividade que eu fiz, é um Pac-Man. É uma bolinha que a gente consegue ter em livraria, uma bolinha oca de borracha. Aqui eu coloquei 2 olhinhos. E aí a gente vai colocar miçangas. Aqui eu comprei um jogo do Resta 1 e eu tô usando as peças desse jogo. Então a criança é uma atividade bimanual, em que a criança tem que usar as 2 mãos e ela tem que fazer 2 movimentos diferentes em cada mão, né? Então nesse ela precisa pressionar para o Pac-Man abrir a boca. E com o outro ela vai fazer o movimento de pinça, aqui eu falo sempre da boquinha do jacaré, que vai pegar a miçanga ou o alimento para o Pac-Man e vai colocar lá dentro. Então essa é uma atividade legal, bimanual e que trabalha muito bem essa questão da coordenação motora fina. Então essa é a primeira atividade. Uma outra atividade que a gente pode estar desempenhando é a questão da massinha de modelar. Então a gente pode estar fazendo que a criança faça uma bolinha com as 2 mãos, ou também em apoio com a mesa, com uma mão só. E aí aqui a gente pode incluir uma vareta, aqueles jogos de vareta, e colocar a vareta aqui junto com a bolinha. E aqui eu tô usando sucrilhos, mas a gente pode usar miçangas também. Então aqui eu tô usando sucrilhos e a criança vai parelhar a mesma cor da vareta com a cor dos sucrilhos. Então aqui eu tenho outras cores de vareta. Então coloca lá na bolinha e aí a criança vai pegar os sucrilhos ou a miçanga da cor correspondente e vai estar fazendo um movimento de pinça
é também uma atividade que requer a questão da coordenação motora fina. Outras atividades. Então a gente tem que pensar que a gente precisa trabalhar também o membro superior como um todo, não só as atividades de coordenação motora fina das mãos, mas a gente precisa estar fortalecendo esse membro, esse braço da criança, né? Então, que atividades que eu posso fazer? Eu posso fazer carrinho de mão, então a criança lá com o apoio das mãos e você segurando com os pés, ela aí andando em carrinho de mão, que a gente vai estar fortalecendo, tá fazendo uma descarga de peso nas mãos e tá fortalecendo o membro superior como um todo. Outra atividade que a gente pode estar realizando também com a criança são as barras que tem nos parques, né? Aquelas barras que a criança tem que passar com uma mão para a barra da frente. Então a gente pode estar apoiando inicialmente, segurando a criança ali pelas pernas, né? Ou no quadril, segurar a criança e que ela consiga se sustentar nessas barras de apoio. E uma outra atividade que requer essa questão do planejamento motor e também essa descarga de peso nos membros superiores é o andar de caranguejo. O que é o andar de caranguejo? É quando a gente pede para a criança para ela sentar no chão e erguer o bumbum com o apoio das mãos na parte de trás e ela se locomover nesse sentido. Então a gente pode estar mostrando como fazer, dar o estímulo, né, o comando verbal para a criança, e a gente pode também estar realizando junto com ela para estar ilustrando melhor e passando o modelo para a criança. Então, hoje seria isso, essas minhas orientações referentes à parte da coordenação motora. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada!